Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas, os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. E os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes as mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias. Haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, hoje, com toda a Santa Igreja, nós estamos celebrando a liturgia de quinta-feira da 34ª semana do tempo comum, do tempo ordinário. Vale recordar que estamos na última semana do tempo comum. No próximo final de semana, no próximo domingo, estaremos iniciando solenemente o novo ano litúrgico, o tempo do Advento. Que bom que nós católicos, no próximo domingo, já estaremos no ano novo. E claro, do ponto de vista do calendário civil, no próximo 31 de janeiro. Isso para dizer que é esse tempo oportuno para meditarmos o que fizemos na nossa vida espiritual neste ano que termina e quais os nossos propósitos espirituais e de santificação para o ano vindouro. Então, no primeiro momento dessa homilia, vamos refletir do que se trata o fim do mundo. O fim do mundo mesmo vai acontecer? E segundo e último momento, como viver sabendo do ultimato de Deus em nossa vida, na história e em todo o universo. Pois bem, nessa semana a Igreja está apresentando alguns textos que podem ser compreendidos como textos apocalípticos, como textos escatológicos. Lembrando que a escatologia é o estudo do fim último de tudo e de todos. A escatologia, enquanto uma disciplina da teologia, ela nos aponta para um escatom. O que seria esse escatom? Nosso Senhor Jesus Cristo, alfa e ômega, princípio e fim de todas as coisas. Aqui vale recordar que não cabe especulações e mexericos acerca do fim dos tempos. Tanto é verdade que de vez em quando não faltam gurus para dizer que o fim do mundo está por acabar. Curiosamente, alguns vendem tudo porque vai acabar o mundo. Interessante, se vai acabar, para que vender, né, minha gente? Em todo caso, não deixam de provocar essas reflexões que não ajudam em nada. O fim do mundo cabe somente a Deus. O que nós sabemos que isso vai acontecer sim. Nós, enquanto católicos, acreditamos, professamos a fé de que nosso Senhor voltará, não mais na manjedoura, mas ele voltará como Rei do Universo, em que ele reinará em tudo e em todos. Nós chegamos a falar até mesmo de uma cristificação do universo, em que Cristo será tudo em todos e até mesmo no universo. Porém, isso cabe a Deus e não a nós. A Deus cabe a data, a nós cabe o quê? A vigilância. Portanto, se eu quero viver bem, eu estou me preparado se hoje Deus me chamar para a eternidade? O que ainda eu preciso fazer para que eu seja um homem, uma mulher virtuosa? O que ainda eu preciso fazer para que eu tenha uma vida sacramental mais profunda, uma vida interior, conforme nosso Senhor sempre espera de cada um de nós? Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, essa liturgia hoje nos leva a rezar,
a rezar de que o tempo se aproxima. E que bonito, se o Senhor nos chamar, que nós possamos estar dignos da sua presença, dignos de sua visita definitiva em nossa vida, em nossa alma. Vale recordar que essa semana é um tempo muito oportuno também para nós meditarmos aquela boa e velha catequese acerca dos novíssimos. O que são os novíssimos que a igreja, às vezes, nem sempre tem instruído seus fiéis? Os novíssimos é justamente as 4 realidades últimas da nossa vida, a saber, a morte, o julgamento, o céu e o inferno. Ou seja, essas realidades que serão únicas e definitivas na nossa vida. Repito, únicas e definitivas. Portanto, nós somos convidados a conviver com essas coisas que passam, mas abraçando aquelas que não passam. Caminhamos peregrinos neste mundo, mas voltados para Deus, princípio e fim de todas as coisas. Que nessa Santa Missa, hoje, dia 28, em que celebramos também um dia votivo ao padroeiro do Santuário Diocesano, São Judas Tadeu, peçamos o dom da perseverança, o dom da fé. Aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 21, vai deixar muito claro: Jerusalém será pisoteada, aqui fazendo referência, naturalmente, quando os romanos tomaram Jerusalém. E realmente Jerusalém foi pisoteada. Além desse dado histórico, o texto faz uma alusão à própria igreja, a igreja que será incompreendida, a igreja que será perseguida. Mas o Evangelho termina de uma maneira tão bonita e tão bela. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Portanto, meus irmãos, que bom que Nosso Senhor está alertando que teremos provações, que nós teremos adversidades, que nós seremos perseguidos. Que bom que Deus não faz propaganda enganosa, viu, minha gente? Deus não faz propaganda enganosa. A regra, a cruz não é exceção, a cruz é a regra. Então, que Deus nos dê esse dom da perseverança, da fidelidade. Porque Deus nos visita, né, de 2 maneiras, nas provações e nas consolações. E aqui ele está dizendo muito claro que sim, nós teremos provações. Mas se com ele morremos, com ele reinaremos. Então, que olhando para os nossos apóstolos, olhando para os nossos mártires, olhando para os nossos santos, possamos cada vez mais renovar a nossa fé de que o que importa é o nosso encontro pleno e definitivo com Deus. E, como nós bem sabemos, através do Imaculado Coração de Maria, no fim, o meu coração triunfará. Que bom saber, minha gente, que mesmo diante das dificuldades e das adversidades, não estamos sozinhos. Está apenas cumprindo aquilo que nosso Senhor nos ensinou, aquilo que nosso Senhor nos alertou. Então, de posse dessa confiança, vamos prosseguir a nossa fé, sabendo que, no fundo, o meu coração triunfará. A Virgem não abandonará os seus filhos e filhas. Assim seja.